Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, eu espero que vocês estejam em casa. Eu também estou aqui na minha casa gravando mais uma aula para vocês. Hoje a gente entra num assunto novo, já encerramos o assunto anterior, fizemos a prova, né? Espero que todos estejam feito, né? E espero que vocês tenham ido muito bem. Eu queria dar uma dica para vocês até em relação a isso. Sempre que vocês forem fazer a prova de vocês, procurem abrir essas aulas que eu estou gravando no YouTube, elas estão disponíveis, desde a primeira aula lá eu deixei disponível para vocês. Vão assistindo a aula e vão respondendo a prova junto, porque as questões que eu tiro para passar na prova são dessas aulas que eu estou gravando. Então vocês, né, têm essa oportunidade de fazer a prova assistindo a aula. Hoje nós vamos entrar numa matéria, como vocês estão vendo aqui do lado, que é um pouco longa, um pouco complexa, e eu vou utilizar alguns recursos audiovisuais aí, já que nós estamos nessas aulas online, eu tenho a possibilidade de usar alguns vídeos explicativos e eu vou utilizar nessa aula, porque eu acho que vai ser muito legal, ao invés de eu ficar aqui falando, existem vídeos muito bons que explicam algumas partes da matéria que eu acho que vai ser muito enriquecedor para vocês. Então, assim, é um vídeo que talvez vocês não consigam assistir uma vez só para entender. Precisem assistir mais de uma, porque é um assunto complexo. Até para mim, às vezes é um pouco confuso. O Oriente Médio é marcado por vários conflitos, né? Várias guerras, então às vezes fica um pouco difícil. Mas juntos nós vamos entender um pouco mais sobre esse espaço, esse pedaço de terra vamos em frente, que se localiza aqui, como vocês estão vendo, na Ásia, né? Fica ali perto da Rússia, né? Perto dos países asiáticos. O Oriente Médio, ele ocupa a parte norte do continente africano e o sudoeste do continente asiático. Então, esse é o Oriente Médio, tá bom? Então, o que é mais importante da gente entender? O Oriente Médio, ele está numa localização extremamente privilegiada. Ele fica aqui, como eu coloquei no mapa aqui para vocês, né? Vocês estão vendo aí, é esse quadradinho aí do mapa, é o Oriente Médio, tá? E ele vem até um pouquinho mais para cá, que esse quadradinho não pegou, né? Mas essa parte aqui em vermelho, né, é o norte do continente africano. Esse lugar, gente, ele é extremamente estratégico para fazer comércio. Vocês percebem que ele fica exatamente no meio entre a Europa e a Ásia. Ele também conecta o continente africano. Então, ele fica no centro entre a África, a Ásia e a Europa. Então, qualquer tipo de comércio vai ter que passar por essa região, porque as regiões aqui em cima, ali na Rússia, são regiões extremamente frias, como nós vimos anteriormente, né, nas aulas que eu passei para vocês sobre Rússia. Essa parte norte do planeta é extremamente frio, é super difícil de passar transporte para vender comércio. Eu tinha comentado com vocês na aula sobre Rússia que o gelo, o inverno rigoroso, é o que mais atrapalha a Rússia na hora de comercializar e transportar os produtos que ele precisa comercializar. Então é muito melhor ir ali pelo Oriente Médio e também os países do continente africano precisam passar pelo Oriente Médio e os países da Europa também. Tá certo, pessoal? Então, a localização do Oriente Médio é o local mais privilegiado que a gente tem de todo o planeta. Tá certo? Outro privilégio que eles têm lá
é que 50% das reservas de petróleo mundiais, então metade do que a gente tem de petróleo no mundo inteiro fica na região do Oriente Médio. Petróleo, eu vou passar um vídeo para vocês sobre petróleo, para vocês entenderem como que ele se forma, como que ele acontece, né, ao longo dos milhões de anos e qual a importância dele. Hoje a gente usa para combustível, a gente usa para produzir plástico, a gente usa. Tem tanta coisa, no vídeo vai mostrar para vocês. Quase tudo da nossa vida hoje é com base no petróleo e no gás natural. Então eles têm 30% do gás natural mundial e 50% da reserva de petróleo mundial também. E aí, o que, que eles vão sofrer de problemática? A problemática dessa região é a falta de água. Eles têm concentrado menos de 1% da bacia hídrica de água potável existente no mundo todo. Então, é uma região extremamente seca, né, cheia de desertos, é uma região árida, né, como eu vou falar mais para frente. E então eles sofrem dessa falta de água. Esse é o grande problema. Fora isso, os conflitos, né? Eu acho que o tempo todo, se a gente for acompanhar o jornal, a gente vai ouvir falar de algum conflito, alguma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. A guerra da Síria foi a última guerra grande que nós tivemos notícias, que inclusive as pessoas estavam fugindo do país para poder tentar um lugar que tivesse um pouco mais de paz do que eles estavam vivendo. Várias crianças morreram na tentativa de atravessar o mar em embarcações que não eram adequadas para poder fugir desses conflitos. A gente teve a Primavera Árabe, mas tudo isso vai ser falado no vídeo que eu vou passar ao final da aula, tá? Então, isso vai falar um pouco mais dos conflitos. Então, lá a gente tem conflitos religiosos e conflitos políticos, são os principais. Fora outros tantos problemas que a gente não consegue nem enumerar, né? Mas conflitos religiosos são muitos, né? Tanto da diferença da religião, porque lá nós temos cristãos, muçulmanos e até judeus, né? Uma parte pequena, né, de judeus, ainda menor, porque tem poucos cristãos, mas judeus tem menos ainda. E dentro da religião islâmica existem também repartições, divisões. Então eles também entram em conflitos. Então isso gera muita tensão política, muita tensão religiosa, guerra civil e conflitos armados, né? Nós temos a maioria dos países com IDH baixo, mas eu vou passar no slide posterior aqui, e uma grande desigualdade social. Então vamos passar aqui para frente, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Aí. Então, aqui é um quadro que vocês vão poder observar o PIB. O PIB é a primeira coluna aqui, tá? Então a gente tem como país com maior PIB, ou seja, com mais dinheiro, a Turquia, depois vem a Arábia Saudita, aqui ó, a Arábia Saudita, depois a gente tem o Irã, os Emirados Árabes e assim sucessivamente. Tem Israel também, tem um PIB muito bom, e assim por diante. Então, o PIB é a quantidade de dinheiro que esses países têm. A maioria dos países do Oriente Médio que tem um PIB alto são países que vendem petróleo. Então, ali os Emirados Árabes e a Arábia Saudita vendem muito petróleo. É a região que mais tem petróleo. A renda per capita, a gente já vê outro cenário, né? É uma renda já em Israel, por exemplo, que tem um PIB que não é o mais alto, mas a renda per capita é bem alta, bem, né, superior. Aqui no Catar, por exemplo, um PIB que não é tão alto também, mas com uma renda per capita muito boa. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da Arábia Saudita
olha a renda per capita, ela é mais baixa do que países que têm um PIB maior, da mesma maneira a Turquia. Por que que isso acontece? Isso é muito importante a gente entender. É porque a desigualdade social nesses países é muito grande. Então tem poucas pessoas ganhando muito dinheiro e muita gente ganhando muito pouco dinheiro. Então existem pessoas em situação de miséria, por exemplo, na Arábia Saudita, que é governada por uma monarquia, são praticamente uma família que detém toda a riqueza do país, enquanto que o resto da população está passando fome. Então, isso gera uma renda per capita mais baixa. O IDH ele vai dar um dado sobre o índice de desenvolvimento humano desses países. Então, o máximo, perdão, é 1. Então, tem muitos países da Europa que já chegaram a 990, já estão com o IDH bem bom, né? Bem alto. E aqui a gente tem aí já um quadro que é desanimador, né? É um IDH baixo, né? Um IDH de 0,7, de 0,4 aqui, ó, no Iêmen. Então, assim, no Afeganistão também. Ou seja, as pessoas estão, além de passando fome, elas estão sem recursos, né? Sem recursos básicos. Então, é uma população que vive numa situação de miséria, né, muito grande. A taxa de alfabetização, dados de 2016, a gente tem aqui países que nem dados têm, né, como a Palestina e Israel, mas a gente tem uma taxa de alfabetização relativamente alta, em alguns países bem baixa, como aqui no Afeganistão, 38%, né? Então, no Afeganistão, muitas pessoas não são permitidas irem para a escola, então aí acaba que a taxa de alfabetização ela fica extremamente baixa, né? Isso é péssimo para o desenvolvimento do país, porque é um país que não valoriza a educação e a cultura, né? E aí aqui a gente tem outro dado interessante que eu achei legal nesse quadro, que é o acesso à água potável, ou seja, a água que a pessoa pode beber. Eu acho que qualquer número abaixo de 100% é ruim, né? Porque a pessoa não ter água para beber é muito complicado, né? A minha câmera tá dando umas falhinhas, porque agora eu tô me equipando, né? Eu tô com uma câmera, com um microfone separado, mas eu espero que não cause nenhuma dificuldade aí para vocês entenderem, né? Bom, vamos em frente. Bom, aspectos físicos do Oriente Médio. O canal de Suez é um canal que foi criado pelas pessoas, né? Não é um canal natural, que ele vai ligar o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo para facilitar a passagem do comércio. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, deixa eu voltar. Esse mapa aqui, vocês estão vendo esse mapa? Aqui, ó, onde está a seta, tá? Segue o cursor. Então, aqui, tá vendo? É o canal de Suez, exatamente aonde liga a África com a Ásia, tá vendo? É esse pedacinho aqui. E ele foi construído para quê? Para essa região aqui, principalmente a Índia na época, isso foi construído em 1859, né? Para esses produtos aqui chegarem ou saírem dessa região para a região da Europa, através de navios. Então é um canal navegável, um canal que liga o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é esse mar aqui de cima, o Mar Vermelho é esse daqui, tá? Perto da África. Que eles passam com os navios, com os produtos europeus ou asiáticos e fazem essa transição. Isso daí economiza mais de 10 mil quilômetros de... Porque antigamente, olha a setinha aqui, eles tinham que sair da Europa, dar a volta inteira na África para chegar na Ásia. Porque ali por cima não dá, né? Porque é muito gelo. Então, eu vou passar para vocês o vídeo do canal de Suez, que eu achei muito, muito interessante. Tá? Bom, eu vou passar agora e depois eu volto para dar continuidade, tá bom?
Construir um canal no Istmo de Suez, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, para possibilitar que embarcações navegassem da Europa à Ásia sem precisar contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança. A obra: um canal navegável com 162 quilômetros de comprimento. Os canais de derivação elevam a extensão da obra a 195 quilômetros. Com 365 metros de largura, dos quais 190 navegáveis, permite a passagem de navios de 15 metros de calado. Construído em apenas 10 anos, o Canal de Suez é responsável por 14% do transporte mundial de mercadorias. São aproximadamente 21 mil navios por ano atravessando o canal em uma viagem que leva de 11 a 16 horas. Una economía de kilómetros, porque atravesar el canal de Suez, que tiene solamente 162 kilómetros, era una economía de más de 6.000 kilómetros por contornar África por el Cabo de Boa Esperança. Entonces, todos los barcos de comercio que querían ir hasta India tenían que contornar toda África para ir hasta India. Gracias al canal de Suez, el viaje fue de miles de kilómetros, miles o 2.000, pero no 6 o 7.000. Fue una verdadera economía. 3 días en el siglo XIX para atravesar el canal de Suez. Hoy son 10 horas. Legal, né, pessoal? Bem interessante esse vídeo que mostra bem, né? Aqui também tem uma foto do canal, como é que ele é, ó. Ele é enorme, né? Parece pequenininho, mas passa um navio por ali, né? Bom, então, qual que é o clima ali da região do Oriente Médio? É um clima praticamente árido, né? Semiárido, desértico, e nas regiões litorâneas é um clima mediterrâneo. Eu nem trouxe para vocês aí para passar a foto da vegetação e do clima, porque eu acho que é bastante óbvio, né? Uma região desértica, né? Não tem muito que falar sobre isso, né? Ele fica perto do deserto do Saara, que todo mundo sabe, já viu, assistiu Aladdin, sabe como é que é. Então não tem muita novidade em relação a isso, né? O relevo dessa região é extremamente sedimentado, ou seja, ele não tem muitos picos, não tem muitos montes, ele é mais plano, com algum relevo, mas basicamente é plano. Existem alguns relevos que já estão sedimentados. E já é uma geologia mais antiga, né, que até favorece a retirada do petróleo. São regiões que são muito antigas, né, geologicamente bastante já bem antigas. Bom, eu queria trazer para vocês, eu acho, esse relatório aqui, né, falando das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, eu acho muito importante a gente bater nessa tecla do petróleo, porque além de ser a principal economia da região do Oriente Médio, é um produto extremamente rentável, e é exatamente por causa desse produto rentável que gera tantos conflitos naquela região. Muitas pessoas querendo dominar aquela região. Então há muitos conflitos, e é tudo por conta do petróleo. E a gente vê que o país que mais tem reserva de petróleo, que é a Venezuela, não é diferente. É um país também que vive em conflito, vive com guerras internas, vários países querendo deter o poder desse país, mas ele é mais protegido do que os outros países. Então, vocês estão vendo aí, né, Arábia Saudita, exceto Canadá, né, que não tem nada a ver, mas a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes, todos eles ficam no Oriente Médio. Então vocês veem que realmente, se a gente somar todos esses países, ele vai estar muito acima do que qualquer outra região. Então, por isso que essa região ela é tão competitivo, né? Tão competitivo
ter o monopólio, ter o domínio dessa região, porque além de ser uma região que é extremamente favorável para o estratégico, né? É uma região que o lugar onde ela está inserida já é bastante estratégico para poder fazer comércio. Ainda além disso, ela ainda é muito rica em petróleo. Então é uma região que muitas pessoas querem ter a hegemonia. Bom, eu vou passar para vocês então outro vídeo agora, falando sobre como se forma o petróleo, porque eu acho que vai ficar até melhor de vocês entenderem, porque tem recursos audiovisuais aí, é um desenhinho, é bem facinho de entender, e depois eu volto com vocês de novo, tá bom? O petróleo é o principal combustível usado nos meios de transporte motorizados, como carros, motos, aviões, navios. Ele dá origem ao gás de cozinha, perfumes e cosméticos, parafina, o asfalto das nossas estradas, isopor, borracha sintética, tintas, componentes eletrônicos, produtos químicos, fios de nylon, cordas para instrumentos musicais, esmaltes de resina, solventes, naftalinas, detergente, poliéster, tubo de PVC, fertilizantes, defensores agrícolas. Não vai dar para citar todas as aplicações do petróleo nesse filme, não. Nem sabemos o que é o petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto. Isso quer dizer que é formado por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, que combinados formam a molécula do petróleo. Esta substância é gerada pelos restos de muitos seres vivos, que por alguma variação brusca de seu habitat, morreram em grande quantidade. Os restos daqueles seres vivos vão se depositando e formando uma camada de material orgânico. Depois de mais de 40 milhões de anos, pela ação de bactérias, micro-organismos, alta pressão e temperaturas elevadas, este composto orgânico vira o petróleo. E ele fica guardado embaixo da terra até que alguém venha buscá-lo. Algumas vezes, o petróleo aflora a superfície naturalmente. Foi assim que os povos da antiguidade conheceram e utilizaram o mineral. No Antigo Egito, o petróleo era conhecido como betume e era usado para o tratamento de objetos de madeira, moradias, templos, túmulos, pirâmides e múmias. Nas Américas, antes da chegada do homem branco, os incas já conheciam o petróleo e o usavam para muitas aplicações, inclusive para a guerra. Até bem pouco tempo, o petróleo era usado como purgante, para a tristeza de muitos meninos. Porém, foi na metade do século XIX que um americano chamado Edwin Drake construiu a primeira torre de perfuração de poços para extrair o petróleo de grandes profundidades. A descoberta de Drake possibilitou a extração do petróleo em larga escala. Foi então que teve início a indústria do petróleo. Bom, pessoal, para encerrar, né, essa aula, eu vou falar um pouco do contexto histórico. Eu já comentei isso com vocês, que eu gosto muito de falar sobre o aspecto histórico das regiões. Então, quando eu vou falar, eu sempre gosto de falar. Eu sou formada em História, então eu gosto muito de trazer essa parte do contexto histórico. Porém, existe um vídeo que fala sobre o conflito da Síria, que conta a história do Oriente Médio, que eu achei tão bom o vídeo, tão explicativo e tão cheio de mapas, que eu achei que seria melhor vocês terem esse contexto histórico através desse vídeo. Então, dessa vez não sou eu que vou explicar para vocês, dessa vez é um vídeo que foi feito por um espanhol e foi dublado em português. E aí os textos eles estão escritos em espanhol, mas dá para entender, né? Ele fala também as palavras em português
no vídeo, então dá para entender que aquela palavra em espanhol quer dizer, né, outra coisa. Então, acho que é bem fácil. Eu coloquei umas fotos aqui falando sobre os conflitos ali, o desespero das pessoas que estão vivendo, né, no meio de uma guerra, e é uma guerra que não tem fim, que ela começou há muito tempo atrás, e ela se perpetua e parece que ela nunca vai acabar, né? Então eu acho que vai ser muito legal, é confuso, é um assunto complexo, tá? Eu não vou pedir para vocês saberem tudo tintim por tintim, porque é difícil, é complexo, mas esse vídeo que eu trouxe para vocês vai dar uma ilustração de como foi como que foi a história do Oriente Médio. E infelizmente, uma história marcada por guerras, conflitos, bombardeios e etc. Infelizmente, pelos motivos que eu já falei para vocês antes, né? Então, eu vou passar o vídeo e vou encerrar a aula. Eu não volto com vocês, mas eu vou pedir para vocês assistirem, tá? Vejam o vídeo até o fim, é muito interessante, é muito importante vocês verem. E assistam mais de uma vez, porque é difícil de entender mesmo. E sinceramente, vocês não vão achar nada mais fácil do que esse vídeo, porque eu procurei muito algo que fosse bastante didático, bastante fácil, e com certeza esse foi o melhor que eu achei. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham um bom final de semana. Eu estou disponibilizando esse vídeo no dia 4 de setembro, né, para vocês assistirem, vocês têm uma semana, mas eu já vou desejar um bom feriado, um bom 7 de setembro para vocês. Se já passou, então que tenha sido muito bom. E eu volto com vocês na semana que vem. Tá bom, pessoal? Bom final de semana e até a próxima aula. A Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha. A grande parte da sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas um deserto muito importante. Tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também é de gás natural. Segundo alguns, o novo petróleo. Para tirá-lo daqui e levá-lo para a Europa, é preciso rodear essa península e sair pelo canal de Suez. Como você pode imaginar, aqui te cobram. Mas existe um jeito mais simples, a linha reta. Quem controla esse fluxo pode abri-lo e fechá-lo como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo e nem gás. Essa região é o máximo. A civilização do planeta começa em 3 locais e este é um deles. Mesopotâmia, aqui. Suméria, que é menos familiar, mas é o início de tudo, aqui também. Lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por essa civilização. Egito, aqui. Sempre foi um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, dando à Ásia saída para o Mediterrâneo. Talvez por isso, aqui nascem as principais religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o Islã é o último que chega e, de fato, acolhe os 2 anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao ponto. Como a área é uma joia, todos querem controlá-la, e ela sempre esteve dentro de algum império. Persas, gregos, os romanos. O Império Romano termina partido em 2, e finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu próprio império. Você se lembra das cruzadas? Pois são os europeus cristãos tentando recuperar essa área de que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, mas veja bem, eles não vêm da Turquia, eles vêm da Ásia junto com Gengis Khan. Eles conquistam tudo e fundam o Império Otomano. O Império Otomano permanece aí até a Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aparecem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria no mapa. Até agora, tínhamos desenhado para não nos perder. E o que criou esses países? Veja bem, o que eu vou contar é algo secreto. Bom, foi em 1916. Este segredo máximo se chama Acordo de Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam derrotar sozinhos o Império Otomano. Só poderiam se fossem apoiados pelas pessoas que viviam lá dentro, na sua maioria árabes. Como eles os conquistaram? Prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma farsa. Antes de prosseguir, vamos lembrar uma coisa.
Os árabes são um povo, não uma religião. Isso é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão, e antes do Islã, aparentemente houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinha sido prometido. Em seu lugar, franceses e britânicos criaram diversos países pequenos. Esses países, obviamente, não eram países de verdade, mas áreas sob seu comando com governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, eles fazem o que querem com a área. Lembre-se que há petróleo. A Síria, embora não tenha grandes reservas, tem fácil acesso ao mar. E a França, que ficou com a Síria, entrega a nação a empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus se vão. No caso da Síria, são expulsos. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é o momento de falar dele, mas é um estado muito controverso que seus vizinhos não o reconhecem. A prova disso é que logo que os britânicos vão embora, todos os estados passam a atacá-lo. A área agora vira uma grande bomba relógio. E enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável, tem constantes golpes de Estado. Nessa época aparece na Síria uma ideologia que assume o controle e se expande por todo o mundo árabe, o Baás. Essa ideologia mistura o antigo sonho de uma só nação árabe com ideias socialistas e algo muito importante, é laica, ou seja, não é religiosa. A Síria chega a se unir com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras. Mas isso não é algo raro. Muitos desses países tentam fazer isso também. Como você deve lembrar, para essa gente foi prometido um só país e o desejo se manteve. Mas a união falha e nessa época o Egito lhes convence a nacionalizar o petróleo. Na Síria, Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, o atual presidente, se torna chefe de estado Baás. No Iraque, também Baás, começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os países dividem os partidos Baás de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Começa a Guerra Fria, o mundo se divide em dois, ou você é dos Estados Unidos ou da União Soviética. São anos muito movimentados em que há muitos conflitos com Israel, então invadem seu vizinho Líbano e começam uma oposição islâmica ao regime Baás de Assad, a Irmandade Muçulmana. Voltemos atrás por um momento. Você lembra que a maioria dos árabes são muçulmanos? Bem, é verdade, mas dentro da religião muçulmana há dois ramos fundamentais, os sunitas, a maioria, e os xiitas. No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes e chefes militares eram xiitas, os quais representam menos de 13% da população. Em contrapartida, quase 70% da população é sunita. Um dado curioso é que os cristãos são quase 10%. Bem, os xiitas controlam o governo, o exército e a população sunita. Este sentimento foi aproveitado pela Irmandade Muçulmana, que são islamistas radicais sunitas. Esses pegam em armas na cidade de Ramã contra o governo, e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muita gente. No ano 2000, Assad pai morre e lhe sucede Assad filho. Frente a diversas pressões, liberta muitos presos, traz internet e esperança de mudanças. Há um período de grande debate político e aparece a oposição. Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis. Prendem a oposição e Bush inclui a Síria no eixo do mal. Ele apresenta suas propostas e aí já está à mostra o que acontecerá com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da zona, começa a protestar também. Há repressão e mortos. Em 2011 ocorre a Primavera Árabe. O que é isso? Foi um protesto que foi se espalhando por todos os países árabes pedindo mais democracia. Como você pode ver, o mundo árabe pode estar dividido em países, mas tem tendências generalizadas. Quando chega à Síria, Assad filho acaba usando o exército e nos enfrentamentos morrem umas 1000 pessoas. Os enfrentamentos vão se aumentando até que se converte em uma guerra civil. Não há momento exato do início. O importante é que hoje em dia há inúmeras facções no jogo. Vamos vê-las. Primeiro, pense que tudo está dividido entre xiitas, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas são mais laicos, são o governo de Al-Assad. Controlam tudo isso, que caso se lembre, são as zonas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando todo o resto, também majoritariamente laico, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, ou FSA em inglês. Junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 60 grupos, formam uma coalizão, que a imprensa chama apenas de oposição moderada. Também islamitas e sunitas, mas radicais, são a Al-Nusra, como é chamada a Al-Qaeda na Síria.
Outros islamitas radicais são o autoproclamado ISIS, ou Estado Islâmico de Iraque e Síria. São uma dissidência da Al-Qaeda que controlam a maior parte da Síria e Iraque e são famosos pelas suas atrocidades. Seu objetivo é impactante para muitos. É a criação de um Estado Islâmico ao longo da Ásia, a África e aí por diante. Isso você já sabe. Em Al-Ha'á temos o povo curdo. Você lembra? Aquele que o presidente Assad reprimiu, pois igualmente os governos de países próximos também o fizeram. Agora eles controlam militarmente essa zona. Antes de terminarmos, repassemos os apoios militares internacionais até outubro de 2015. As forças de Al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha bases militares no país antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países daquilo que a Europa chama de Oriente. Contra Al-Assad, apoiando a chamada oposição, lutam Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões, deixando claro que se trata de uma opinião pessoal. Se recapitularmos, veremos que a região é estratégica. Por sua privilegiada situação, todos a querem. A Síria sempre foi dominada por grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França já era França. A Inglaterra era Inglaterra. E isso também há 200 anos, há 300 anos e também há 400 anos. Mas, em uma contrapartida, a Síria só é Síria há menos de 100 anos e só governa a si mesma há mais ou menos 50 anos. E também eles jamais decidiram suas fronteiras. Elas foram impostas. A Europa dividiu o Oriente Médio somente para controlá-lo, desenhando países sem levar em conta o seu povo. Muitos historiadores dizem que todo o povo tem a necessidade de manejar o seu próprio destino, mas com os ingredientes que vimos, jogam contra projetos como a Síria Baar, que usa a repressão para se manter. E, em última instância, se produz uma guerra civil. Neste contexto, não é difícil que apareçam jogadores que se alimentem do desespero e ressentimentos unidos à repressão e à adição do Ocidente como invasor. O ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando quiser entender o presente, se pergunte: e o passado?